Olá, seja bem-vindo a esse espaço virtual onde temos a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo as doutrinas bíblicas, compreendendo um pouquinho melhor, às vezes, aqueles pontos ou aqueles temas que são um pouco mais difíceis de podermos entender. Você sabe que nós estamos no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, e uma vez por semana, às quintas-feiras, nós temos aqui a oportunidade de estudar uma das nossas 28 crenças fundamentais. Daqui a pouquinho eu vou estar falando um pouco sobre o tema que a gente vai estar estudando nesse momento. Mas eu quero aproveitar para fazer aquele pedido todo especial a você. Se você tem sido abençoado aí pelo estudo que a gente tem feito, eu queria te pedir algumas coisas. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixe o seu comentário mencionando quem você é, de onde você está assistindo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like. Por que tudo isso aqui é importante? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai colocá-lo à disposição de mais pessoas. Então, não apenas seja abençoado, mas se torne um abençoador através dessas ações tão simples agora. Para você poder ter um tempinho de fazer isso, vamos combinar um negócio? Eu vou chamar a vinheta, na sequência, eu te falo do tema, a gente faz uma oração e começa o estudo. Não sai daí, que eu já volto. E nós estamos de volta com a série Eu Acredito. Esse é o momento em que temos a oportunidade de estudar alguns temas importantes da nossa doutrina bíblica. Hoje o nosso tema será sobre a igreja. Antes de podermos entrar nele, entretanto, eu gostaria de convidá-lo para fazer uma prece toda especial junto comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada quinta-feira a podermos compreender um pouco melhor alguns temas. Uma época como essa, Pai, em que temos tantas igrejas que se apresentam como a igreja de Deus. Ajuda-nos a podermos entender o que é que a tua palavra tem a dizer sobre a importância da igreja. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, esse, sem sombra de dúvida, é um tema muito, muito importante. Eu quero começar a partir do princípio. Vamos tentar entender aqui o significado bíblico do que é igreja. Nas Escrituras Sagradas, a palavra igreja é uma tradução do grego eclesia, cujo significado é chamado. É isso que significa literalmente. A tradução literal do termo eclesia é chamado. Mas essa expressão, ela era muito usada no primeiro século. E era usada quando? Em relação a qualquer tipo de assembleia que se reunisse através da prática de convidar as pessoas para um encontro. Então, se, por exemplo, houvesse uma reunião comunitária, lá no primeiro século, tá bem? E aí a vizinhança toda ia ser reunida. O ajuntamento desses vizinhos era uma eclesia, era uma igreja. Vamos imaginar que o imperador chegasse num lugar, e aí todos os líderes políticos e influenciadores da época eram chamados para um encontro com o imperador. Esse encontro era chamado de igreja. Igreja, no primeiro século, nunca se referia a um lugar, mas um encontro de pessoas. Tá, mas e quando é que esse significado, quando é que esse termo passou a ser designado para com uma conotação religiosa? Vamos dar uma olhada no significado bíblico da igreja. No Novo Testamento, igreja corresponde a algumas coisas. Primeiro, a crentes reunidos para adoração num lugar específico. Só para você poder ter uma noção, vamos dar uma lida aqui no texto para a gente poder ser edificado através dele. Vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 18. 1 Coríntios 11, verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, eu o creio. O termo aqui, igreja, ele é apresentado aqui para a reunião de um grupo de crentes. Paulo está dizendo, olha, eu ouvi dizer que quando vocês se reúnem como igreja, que existem algumas divisões entre vocês. Então, o grupo de crentes reunidos é descrito aqui por Paulo como sendo igreja. Só para a gente confirmar isso, capítulo 14,
versos 19 e também o verso 28. 14, versos 19. O verso 19 diz: contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Agora, versículo 28. 28 diz assim, aqui está: mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Paulo aqui está usando o encontro, o ajuntamento de crentes, é chamado por ele aqui de igreja. O que está acontecendo aqui? Esse termo, eclesia, que era usado de uma maneira secular no primeiro século, acaba ganhando uma conotação religiosa. Nunca como um lugar, mas como um grupo de crentes reunidos. Um outro uso do termo igreja é quando crentes que viviam em determinada localidade eram mencionados. Bom, já que nós estamos em 1 Coríntios, vamos lá para o capítulo 16, verso 1, para você poder entender isso aqui. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. Paulo aqui está mencionando os crentes que viviam em determinada região, na região da Galácia, mais ou menos no sul da Turquia hoje. Ele vai chamar esses crentes que viviam em uma determinada região de igrejas, ou igrejas que estavam na Galácia. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 2, esse termo vai ser usado de novo. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada. Gálatas 1, versículo 2. O texto diz assim: escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Paulo está escrevendo para um grupo de igrejas de uma região, não era apenas de um lugar, mas de uma região, ou um grupo de crentes, na verdade, que estavam por ali. A maior parte desses crentes se reuniam aonde? Se reuniam em casas, se reuniam às vezes na própria sinagoga, às vezes eles não tinham um prédio próprio para poder se reunir, mas se referir a um lugar específico como igreja seria uma coisa muito estranha aos ouvidos das pessoas do primeiro século, porque Paulo está se referindo ao grupo de crentes que estavam naquela região. Nos 2 textos que lemos, ao grupo que estava na Galácia. Bom, mas igreja também se refere, ou eclesia, pode ser um grupo de congregações situadas em determinada área geográfica. Dá uma olhada, por exemplo, lá em Atos capítulo 9, verso 31. Atos 9, verso 31. O texto diz assim: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Veja, o texto começa dizendo: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Está falando da igreja em todo o território de Israel. Quando ele está falando de igreja, ele não está falando de um prédio, ele está falando dos crentes que estavam naquela região, ou na região de Israel. Está falando especificamente da Judéia, que estava mais ao sul do país de Israel, da Galiléia, que estava no extremo norte, e da Samaria, que estava no meio do caminho, entre a Judéia e a Galiléia. Então, os crentes dessa região tinham paz. Então, ele vai dizer, a igreja tinha paz nessa região. Mas um outro uso. O termo eclesia também é usado para designar todo o corpo de crentes em redor do mundo. Se você der uma olhada em Mateus capítulo 16, verso 18, você vai encontrar aqui esse uso. Mateus capítulo 16, verso 18. Vai dizer para a gente assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Jesus está aqui falando com Pedro, e ele vai dizer que a sua igreja aqui na perspectiva que Jesus estava mencionando, é o movimento de pessoas que acreditariam nele enquanto Messias, sendo o rei e, ao mesmo tempo, aquele que pagou o preço pelo pecado, morreu, ressuscitou, foi ao céu e que voltaria. Que estariam espalhados por todo o mundo.
Esse grupo é chamado de igreja. Mas é usado também esse termo, o termo eclesia, para toda a criação fiel, tanto nos céus como também na terra. Efésios 1, versos 20 a 22. Esse texto é muito interessante. Efésios, capítulo 1, versos 20 a 22. Que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. Igreja, aqui no contexto desse texto, é o ajuntamento de todos. Veja que Paulo está falando aqui sobre governantes, autoridades, poderes, tanto em cima no céu, como também embaixo na terra. Ele está falando de todos aqueles que são leais a Deus, ao governo de Deus, em todo o universo. Nesse sentido, quando ele vai dizer, esse pessoal está unido num só propósito. Qual o propósito? O propósito de louvar a Deus, o propósito de ser fiel a Deus no meio do grande conflito entre as forças do mal. Entre as forças do bem e do mal, aqueles que estão do lado de Cristo, tanto no céu quanto na terra, anjos, bem como seres de outros mundos criados por Deus, que permaneceram fiéis a ele, esse pessoal todo é considerado como ajuntamento de crentes, igreja. Então, igreja, você deve ter reparado que em nenhum momento ela é mencionada como sendo um lugar, como sendo um ponto geográfico, mas é o ajuntamento de crentes. É nessa perspectiva que nós precisamos compreender a natureza da igreja. A Bíblia vai retratar a igreja como uma instituição divina, chamando de igreja de Deus. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Atos capítulo 20, verso 25, é o primeiro texto. Atos capítulo 20, verso 25. Estou aqui procurando na minha Bíblia, se você quiser acompanhar aí na sua casa também, você está convidado a fazer isso. Olha o que o texto diz. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Esse texto aqui é um texto realmente interessante. Paulo estava para ser preso, estava a caminho da prisão, e quando ele vai se encontrar aqui com os crentes, com os irmãos em Cristo Jesus, ele estava ali, era o líder, ou com os líderes da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, ele vai chamá-los, ele vai se referir a eles como a igreja de Deus. Só para poder confirmar isso, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios 1, verso 2. O texto diz: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo, santo, justo, com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Você repara que quando Paulo aqui ele vai se referir aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso e ao mesmo tempo aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, ele os chama de a igreja de Deus. É sempre o ajuntamento de crentes. Então, a igreja, ela não é um ajuntamento de pessoas que têm um propósito egoísta, um propósito voltado para si mesmo, para suprir alguma necessidade própria. A igreja é o ajuntamento de pessoas que têm um propósito, servir a Deus, ser fiel a Deus, andar com Deus, assumir o Senhor Deus como seu Senhor e Salvador. A igreja nunca é a igreja do fulano. Por isso, algumas pessoas hoje em dia, a gente tem que desconfiar. Quando pessoas dizem assim, essa é a igreja do pastor fulano de tal, essa é a igreja do reverendo não sei das quantas, essa é a igreja do padre não sei das quantas. Não, a igreja é de Deus. A igreja, ela é de Deus. É um instrumento usado por Deus para unir as pessoas em torno do ideal comum. Qual é o ideal comum? Levar a salvação a todo mundo.
Um outro detalhe importante ainda a respeito da natureza da igreja é que Jesus investiu a igreja com divina autoridade. Ele deu autoridade à igreja. Ele vai mencionar de forma bem clara que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que a igreja teria uma autoridade divina, uma autoridade da parte de Deus para vencer os principados, as potestades do mal, para conseguir alcançar para o reino de Deus, pelo menos a mensagem de salvação, todas as pessoas que estão no mundo, inclusive aquelas que estão nas garras do inimigo. Tem muita gente que olha e pensa que, na verdade, o inimigo está vindo para poder atacar a igreja. O que Cristo disse é que ele investiu a igreja para atacar as portas do inferno, de que as portas do inferno não poderiam resistir contra a igreja, porque a igreja viria com um poder todo especial da parte de Deus para salvar pessoas. Ainda sobre a natureza da igreja, vamos tentar entender quais são as raízes da igreja cristã. Nós não podemos falar sobre a igreja cristã sem olhar para trás. De onde é que ela veio? O Antigo Testamento retrata a igreja como uma congregação organizada do povo de Deus. A nação que Deus tirou do Egito foi chamada de congregação ou igreja no deserto. Dá uma olhada lá em Atos capítulo 7, versículo 38, para você ver comigo aí. Atos capítulo 7, versículo 38. O texto vai dizer assim: Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. Ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-la a nós. O povo de Israel, quando saiu do Egito e caminhou durante 40 anos pelo deserto, são chamados aqui no capítulo 7, e esse capítulo 7 precisa ser compreendido à luz daquilo que ele é o sermão de Estevão. Estevão, ele está chamando de o povo que está peregrinando pelo deserto, que era o povo que tinha sido salvo por Deus, é chamado de congregação ou igreja. A palavra é eclesia, a eclesia do deserto, a igreja do deserto. Era um ajuntamento de pessoas que criam em Deus e que tinham sido salvas por Deus. Portanto, a igreja ela vai começar lá com Israel no deserto. E ao passo que a cruz significou o fim da missão de Israel, porque Israel, como nação, permaneceu ainda como sendo o povo de Deus, o povo escolhido. Se você quisesse ser salvo, você tinha que se tornar um israelita, tinha que passar pelo rito da circuncisão para poder ser salvo. Isso foi até a morte de Cristo na cruz. A partir da ressurreição de Cristo, Cristo inaugurou a igreja cristã com uma missão que ia além daquilo que foi a própria missão de Israel. A proclamação do evangelho de salvação através do sangue de Cristo Jesus. Até o momento da cruz, como é que aconteceu o processo da salvação? Israel vivia os princípios da palavra de Deus e as outras nações viriam até eles para ser alcançadas pelo evangelho. A partir do momento em que Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele agora envia a igreja, ele envia o seu povo a todas as nações do mundo para compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Mas não podemos esquecer que a origem da igreja está marcada por Israel enquanto nação. A igreja de Deus foram todos, aliás, se a gente for olhar ainda além disso, mesmo antes de Israel como nação, em todas as épocas, quando Deus tinha lá o seu grupo de pessoas que eram fiéis a ele, esse grupo é chamado também de igreja de Deus, que existiu desde sempre. Ainda sobre as raízes da igreja, a igreja do Novo Testamento, ela difere significativamente da sua congênere lá do Antigo Testamento, por algumas razões. Principalmente, em lugar de uma igreja nacional, como era Israel, ela tornou-se agora uma igreja missionária. Esse é o texto que eu citei ainda há pouco, da grande comissão, quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia aqui, agora, é que a igreja de Deus não seria mais um povo, uma nação, mas ela seria composta de todos os povos e todas as nações em todas as partes do mundo que reconhecessem Cristo Jesus como Deus. Dentro da natureza da igreja ainda, existem algumas descrições metafóricas da igreja, algumas imagens que são apresentadas na Bíblia para tentar facilitar a nossa compreensão do que é a igreja.
Por exemplo, vamos lá para Efésios capítulo 2, verso 16. Esse texto aqui é um texto muito legal. Efésios 2, verso 16. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Assim, ele, está falando de Cristo Jesus, os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Nesse texto, a metáfora do corpo vai aparecer. E essa metáfora, ela salienta a unidade da igreja, o posicionamento funcional de cada membro em relação ao todo. Há um lugar para cada pessoa dentro do corpo de Cristo. As pessoas são diferentes, com funções diferentes, mas estão unidas num só propósito. A salvação em Cristo Jesus que elas experimentaram e, ao mesmo tempo, compartilhar essa salvação com outros. A cruz, ela reconciliou todos os crentes em um só corpo com Deus. Portanto, a partir da cruz, não havia mais a necessidade de uma etnia especial que se levantasse para representar o povo de Deus. Todas as tribos, línguas, povos e nações agora tinham a oportunidade de ser agregadas num só corpo. A igreja, portanto, era o corpo, composta pelo quê? Por pessoas com dons, com qualidades, com virtudes diferentes, juntos fazendo com que a igreja pudesse ser aquilo que ela deveria ser. Outra metáfora que é apresentada sobre a igreja é a metáfora da noiva. A igreja é representada como a noiva e Jesus, ou o Senhor, como seu noivo. Veja Oséias capítulo 2, verso 19. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tomarei como minha esposa e você me conhecerá, a mim, o Senhor. Esse texto é muito interessante. Nesse texto nós percebemos Deus dizendo que o seu povo é como uma noiva que vai agora se casar com ele enquanto seu noivo. Através da santidade e a influência da verdade encontradas na palavra de Deus e da purificação que o batismo provê, Cristo pode purificar os membros da igreja, removendo suas vestes imundas e vestindo-os com roupas da sua justiça perfeita. E nesse sentido, a imagem da noiva vai trazer a ideia de pureza, a ideia de alguém que está vindo para poder se entregar ao seu marido. Ela vem vestida toda de branco, porque ela é pura, ela é imaculada. Aí você vai olhar e falar, pastor, mas onde é que tem uma igreja pura e imaculada? Onde é que tem um povo que não tenha pecado? A ideia aqui não é a ausência de pecado, mas a ideia aqui é de um povo que foi salvo pela graça de Cristo Jesus. E uma vez que a graça de Cristo te alcança, então você é tratado como se nunca tivesse pecado, porque o que é levado em consideração é o que Cristo fez e não o que nós fazemos. Então, a ideia de noiva é a ideia de alguém que vem agora sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer tipo de defeito. Ela vem pura, preparada para o seu noivo. É claro que isso só pode ser entendido à luz da graça de Cristo Jesus. Há aqui também uma outra metáfora, a ideia do templo. A igreja é o edifício de Deus, o templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. E Jesus Cristo é o fundamento e, ao mesmo tempo, a pedra angular. A igreja, esse templo, não é uma estrutura morta. Antes apresenta crescimento dinâmico. E aí você vai dizer assim, pastor, você já não tinha falado que o termo igreja nunca é usado no Novo Testamento como um lugar de culto? E eu repito aquilo que disse. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 9 a 16, e também Efésios 2, verso 20, trabalha a ideia de que nós somos o corpo do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em mim. E quando eu estou junto com os meus irmãos, nós juntos somos também o templo do Deus vivo. O Espírito Santo vive em nós. E esse ajuntamento de crentes cheios do Espírito Santo, eles agora têm um fundamento, que é Cristo Jesus, estão construídos sobre ele, dentro dessa metáfora do templo, e então esse templo agora tem como ser uma bênção para todas as pessoas, porque o templo é onde Deus está. Então agora, pensa agora com a mentalidade de Paulo que está escrevendo essas palavras. No tempo de Paulo, que o templo de Jerusalém ainda estava de pé, as pessoas, quando queriam entrar na presença de Deus, tinham que fazer uma viagem até Jerusalém para poder entrar na presença de Deus. Agora, como nós somos o templo do Espírito Santo, e juntos agora, construídos sobre o fundamento que é Cristo Jesus, nós agora, quando vamos até onde as pessoas estão, nós levamos Deus para elas.
Porque Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus vive em nós. Então, nessa perspectiva, individualmente nós somos um templo, mas coletivamente nós também somos um templo. Então, dizer que o lugar onde nos reunimos é a igreja é um equívoco. O lugar onde nos reunimos pode ser até mesmo um templo, um local de culto, mas, biblicamente falando, igreja ou templo são as pessoas que estão lá dentro. Essas pessoas, sim, biblicamente falando, são o templo de Deus, ou a igreja de Deus. Ainda sobre a natureza da igreja, a metáfora, outra metáfora que é usada, ela é a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, verso 22, fala sobre isso. Vamos ler esse texto? Hebreus 12, verso 22. 12, 22, aqui está o texto. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. O autor da carta aos Hebreus está usando aqui a figura do povo de Deus reunido como sendo a Jerusalém celestial. O Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém lá de cima. A contrapartida espiritual com a Jerusalém terrestre. A Jerusalém terrestre existia quando a carta aos Hebreus foi escrita. Mas quando o autor da carta aos Hebreus ele vai se referir agora à igreja, ela diz: a igreja é a Jerusalém celestial. É a Jerusalém do céu, a Jerusalém que Deus criou para poder manter a presença de Deus junto com o povo. Não se esqueça que a cidade de Jerusalém era vista como o lugar da morada de Deus. Então, a igreja, na perspectiva do autor da carta aos Hebreus, ela é o lugar, o ajuntamento de crentes tem a prerrogativa de ter Deus morando com eles, e então, aonde eles forem, eles podem levar Deus para as outras pessoas. Nessa perspectiva, a igreja também é a Jerusalém espiritual. Uma outra metáfora é a metáfora da família. A igreja nos céus, e ao mesmo tempo é considerada, e ao mesmo tempo é considerada como uma família. Efésios capítulo 3, verso 15. Vamos dar uma olhada aqui. Efésios capítulo 3, verso 15. O texto diz assim: o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Aqui é interessante, vou ler aqui ainda antes, o versículo 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza e da glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, e à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e se manterão fortes. Esse texto aqui, nesse texto, Paulo está mencionando que a igreja de Deus é uma família. Tem uma parte dela que está no céu e outra parte que está aqui na terra. Os anjos de Deus no céu, bem como aqueles que foram transladados, eu poderia citar aqui Enoque, que foi trasladado sem ver a morte, Elias, que foi levado para o céu também sem ver a morte, o próprio Moisés, que foi ressuscitado, bem como aqueles que ressuscitaram com Cristo Jesus, são a igreja de Deus no céu, e nós, aqui na terra, também somos a igreja de Deus. Então, o povo de Deus, como igreja, é considerado como uma família. É a família de Deus. Um pedaço dela está no céu e outra está na terra. Quando Cristo voltar, essa família vai se unir. As pessoas se juntam a essa família por adoção. É nessa perspectiva que a carta aos Romanos vai falar. A igreja, ela vai, de alguma maneira, ser o lugar para onde, ou o ajuntamento daqueles que nasceram de novo, que passaram pela experiência do novo nascimento. O indivíduo nasce para o reino de Deus através do batismo, e na sequência ele vai para onde? Ele vai para a família de Deus. Ah, pastor, mas eu não posso ir para o céu ainda. Não, para o céu a gente vai depois que a gente fizer cumprir a missão que Deus tem para a gente aqui na terra. Se Cristo Jesus não voltar na nossa geração, vamos para a sepultura, esperando o retorno dele, e quando ele voltar, aí então nós vamos para o céu, para poder estar com o restante da família.
Enquanto isso, com o resto da família que está aqui na Terra, nós vamos cumprir a missão de Deus. Então, as pessoas se juntam a essa família por adoção. Elas fazem parte agora. Por isso, Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 14 a 16, vai usar a metáfora da adoção. Nós recebemos a adoção como filhos. E aí, então, nos unimos à igreja. Logo após o novo nascimento, através da água e do Espírito. Ainda na metáfora da família, nós precisamos compreender que uma das características especiais da igreja como família é o companheirismo. Companheirismo cristão, na língua grega, é koinonia. Não é meramente a igreja se socializando, e sim a igreja cooperando no evangelho. É nesse sentido que koinonia vai aparecer. Vamos ler esse texto? Filipenses capítulo 1, verso 5, que esse texto fala sobre koinonia, sobre essa comunhão. Capítulo 1, verso 5. Olha o que o texto vai dizer. Pois são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. O termo aqui, cooperadores, são aqueles que estão unidos como uma família, em companheirismo, em koinonia. Com que propósito? Com o propósito de cumprir a ordem, a comissão de Cristo Jesus aqui na Terra. Então, esse companheirismo que a igreja promove é também para que a missão de Deus seja cumprida na Terra. Uma outra metáfora usada para a igreja é a metáfora do pilar ou alicerce da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. Esse texto vai mostrar essa metáfora para nós. 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. Que diz, para que, se eu demorar, vocês saibam como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Esse texto vai chamar a igreja de coluna e alicerce, ou baluarte da verdade. Ela é a depositária e, ao mesmo tempo, aquela que cuida, que zela pela verdade de Deus, servindo para poder proteger a igreja dos ataques do inimigo. A verdade, contudo, ela é muito dinâmica, ela não é estática, ela está sempre em movimento. Nós costumamos usar dentro da teologia uma nomenclatura, nós mencionamos que a verdade ela é progressiva, nós não somos capazes de compreender tudo a respeito da verdade de Deus no mesmo momento. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais vamos crescendo no conhecimento da verdade. Mas a igreja é a depositária, é a coluna e, ao mesmo tempo, o alicerce da verdade. É ela quem guarda a verdade e que, ao mesmo tempo, compartilha a verdade com o mundo. Mas a igreja também, ela é como um exército militante e triunfante. A igreja é sobre a terra, semelhante a um exército engajado em batalha. Por isso, lá em Efésios, no capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E nessa perspectiva, no versículo 13, os cristãos devem tomar toda a armadura de Deus e permanecer inabaláveis, para que, no meio dessa luta, nós não percamos as batalhas. Há uma luta que tem que ser travada, e Paulo vai dizer que essa luta é contra os príncipes das potestades das trevas, é contra o diabo e os seus anjos. Ele está tentando destruir o nosso planeta, destruir as pessoas, mas como igreja nós somos chamados para poder destruir as forças do mal. Para isso, temos que usar a armadura de Deus. Uma outra metáfora aqui, que é utilizada para descrever a igreja, ela é chamada de igreja visível e a igreja invisível. Principalmente, Ellen White vai usar essa mesma metáfora. Os termos visível e invisível têm sido utilizados para poder distinguir dois aspectos da igreja sobre a terra. As metáforas que nós analisamos anteriormente aplicam-se particularmente à igreja visível, a igreja que a gente pode ver, aquela que se reúne a cada semana, aquela que professa a fé em Cristo Jesus, aquela que tem todo o conhecimento da verdade de Deus e que é fiel a essa mesma verdade. Mas existe também a igreja invisível. Vamos dar uma olhada aqui nesses dois termos. A igreja visível. A igreja visível é a igreja de Deus organizada para o serviço.
É ela que preenche ou que vai cumprir a grande comissão de Cristo no sentido de levar o evangelho a todo mundo. Ela prepara as pessoas para o seu glorioso retorno. É a igreja que a gente vê. Você sabe que o indivíduo é crente, que ele está lá, que ele é fiel a Deus, a cada semana ele está lá assistindo os cultos, ele está lá prestando culto a Deus, ele está pregando o evangelho para outras pessoas, compartilhando da verdade de Cristo para outros. É a igreja visível, é aquilo que a gente pode ver. Mas e a invisível? A igreja invisível, ela também é conhecida como a igreja universal. Ela é composta dos filhos de Deus em todo o mundo. Ela inclui os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm a igreja seguido a luz de Cristo que lhes concedeu. A ideia dessa igreja invisível é aquelas pessoas que são fiéis a Deus. Talvez não tiveram todo o conhecimento da verdade plena em Cristo Jesus, mas que estão espalhados por todos os lugares do mundo. Que talvez tiveram um pequeno conhecimento a respeito da verdade de Deus, mas são fiéis a Cristo Jesus. Essa é a igreja invisível. É a igreja que está espalhada por todos os lugares. Por isso, lá em João, no capítulo 10, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu chamo minhas ovelhas pelo nome. E haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está dizendo é que ele tem, e ele ainda vai dizer, que ele tem outras ovelhas que não estão dentro desse aprisco. E convém que ele as chame também. E elas ouvirão a sua voz. E serão ajuntadas, para que haja um só rebanho e um só pastor. Antes da vinda de Cristo Jesus, esse povo de Deus, a igreja visível e a igreja invisível, vai se unir. Mas hoje, Deus tem uma igreja muito maior como a igreja invisível, espalhada por todo o mundo, talvez muitos deles não tendo um conhecimento mínimo, às vezes, daquilo que são as verdades reveladas na palavra de Deus, mas têm sido fiéis à revelação que receberam. No tempo certo, o Senhor Deus vai juntar a igreja visível e a igreja invisível. Essa igreja invisível, por intermédio do Espírito Santo, Deus ele vai conduzindo o seu povo para, da igreja invisível para uma união com a sua igreja visível. E é somente na igreja visível que eles poderão experimentar plenamente as verdades de Deus, o seu amor e, ao mesmo tempo, companheirismo. Então você encontra tanta gente honesta, sincera em Cristo Jesus, que talvez não tinham conhecimento da palavra, mas quando vão para a Bíblia e começam a estudar a Bíblia, seus olhos são abertos, eles dizem, gente, como eu não tinha percebido isso antes? E então começam a ser agregados à igreja visível de Deus. Uma coisa é fato, apesar da igreja invisível de Deus ser imensa, espalhada por todo o mundo, o Senhor Deus está chamando as pessoas que estão dispersos, estão fora do aprisco, para que eles venham para o aprisco. O aprisco é a igreja visível. Por que a gente precisa da igreja? Não é para ser salvo, mas se você foi salvo, você vai se unir à igreja de Deus. Nessa perspectiva, a igreja ela precisa ser uma igreja organizada. A qualificação dos membros. As pessoas que desejam tornar-se membros da sua igreja devem aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Devem arrepender-se dos seus pecados e, ao mesmo tempo, receber o batismo. Atos capítulo 2, versos 36 a 41, menciona o momento em que Pedro ele faz o seu sermão e as pessoas que eram da igreja invisível e que estavam ouvindo agora Pedro disseram, o que nós vamos fazer? Pedro vai dizer, creiam em Cristo Jesus, sejam batizados e arrependam-se dos seus pecados e vocês então receberão refrigério. Portanto, para que uma pessoa seja membro da igreja, ela tem que ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela tem que se arrepender dos seus pecados e tem que passar pelo ritual do batismo. Lá no Antigo Testamento, na igreja do Antigo Testamento, quando uma pessoa queria se unir ao povo de Deus, tinha que passar pelo ritual da circuncisão. No Novo Testamento, Jesus disse, a circuncisão não precisa mais, porque agora não é mais uma nação. O que precisa agora é o batismo. O batismo ficou no lugar da circuncisão. E nessa perspectiva, existe uma igualdade e, ao mesmo tempo, um serviço para os membros da igreja. Os membros são orientados a se relacionarem uns com os outros, com base de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais poder do que o outro.
todos são iguais em valor diante de Cristo Jesus. O que existe nessa igualdade é o sacerdócio de todos os crentes. Cada membro da igreja possui a responsabilidade de ministrar a outros em nome de Deus. Para isso, Deus oferece, através do Espírito Santo, dons, talentos, ministérios, para que as pessoas possam usar esses dons e talentos para ministrar aos outros. Todos têm um papel a desempenhar. Não há ninguém dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, que não tenha dons e talentos. Todos receberam. E enquanto usam esses dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e ao mesmo tempo a expansão do reino, estão cumprindo a missão. Existem algumas funções que são vitais dentro da igreja. A primeira delas é a adoração e a exortação. A adoração congregacional traz ao adorador o refrigério, o encorajamento e, ao mesmo tempo, a alegria. Você, quando se reúne com seus irmãos, você se reúne para que, junto deles, daqueles que também passaram pela experiência do novo nascimento em Cristo, do arrependimento, da nova vida em Jesus, para adorar a Deus. E aí, quando você está junto, a palavra de Deus é aberta, através da palavra nós somos edificados, somos exortados, somos chamados à atenção e ao mesmo tempo, recebemos força para nos mantermos juntos, em companheirismo cristão. É por intermédio da igreja que as mais profundas necessidades de companheirismo, de amizade, dos membros individuais são satisfeitas. Portanto, a igreja tem também uma dimensão social. É para podermos alargar o nosso companheirismo de uns para com os outros. A igreja também é responsável pela instrução das Escrituras. Cristo entregou à igreja as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, verso 19 fala sobre isso. E essas chaves são as palavras de Cristo Jesus. Então, através da multiplicação da palavra, quando nós compartilhamos a palavra com outros, nós estamos abrindo o reino do céu para as pessoas. A igreja também, ela tem em suas mãos a administração das ordenanças divinas. É na igreja que nós recebemos o batismo. É na igreja que participamos da ceia do Senhor. É na igreja que recebemos o lava-pés. É a igreja que ministra esses ritos de manutenção, a Santa Ceia, no caso, e o lava-pés, e ao mesmo tempo de iniciação, o rito do batismo. É a igreja. É o grupo de crentes reunidos. É a igreja que tem também em suas mãos a responsabilidade pela proclamação mundial do evangelho. A igreja que foi dado esse maior serviço de compartilhar com o mundo todo o conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Não é à toa que Cristo disse: vão por todo mundo, preguem a todas as pessoas, a cada tribo, língua, raça, povo, nação, façam discípulos dessas nações, desses povos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso foi dado à igreja. E uma coisa que precisamos compreender é que Cristo é a fonte de toda a autoridade da igreja. Porque ele é a cabeça da igreja. Lá na carta aos Efésios, Paulo vai dizer exatamente isso. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é como um órgão do corpo, mas ele é a cabeça, ele é o cérebro. É ele quem toma as decisões. Ele demonstrou a sua autoridade pelo estabelecimento da igreja cristã. Foi ele, a ideia foi dele. Foi ele quem fundou a igreja. Foi ele também que mostrou a sua autoridade quando instituiu as ordenanças. Quando na quinta-feira à noite ele tomou, por exemplo, a ceia, ele disse: agora vocês devem fazer a mesma coisa. Ele disse aos discípulos que eles deveriam batizar pessoas e fazer outros discípulos. Ele estabeleceu as ordenanças. Ele demonstrou a sua autoridade pela concessão de autoridade divina para poder agir em seu nome. Em nome de Cristo Jesus, os demônios podem ser expulsos, o terreno que eles haviam ganhado na vida das pessoas pode ser tomado de volta. Em nome de Cristo Jesus, as pessoas podem ser curadas, transformadas, lares podem ser transformados, pessoas podem ser transformadas. Ele demonstrou sua autoridade pelo envio do Espírito Santo para poder guiar a igreja. A maior evidência de que a igreja agora tem uma autoridade divina é porque o Espírito Santo veio sobre ela para poder dirigir a igreja. Então, nessa perspectiva, a autoridade de Cristo Jesus também foi concedida à igreja. As Escrituras,
elas possuem a autoridade de Cristo, a autoridade suprema, aliás, eu ousaria dizer. Embora Cristo conduza a sua igreja através do Espírito Santo, é a palavra de Deus, que é o único padrão através do qual toda igreja deve operar. Desconfie de pessoas que dizem que essa parte da Bíblia não tem mais nada a ver com a nossa vida, que aquele pedacinho da Bíblia era só para o povo de Israel. Desconfie de gente assim, porque lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17, vale a pena ler esse texto. Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu pegar aqui, 2 Timóteo 3, versos 15 a 17. O texto diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e para capacitar o seu povo para toda boa obra. O apóstolo Paulo vai deixar claro que toda a escritura, toda, meu amigo, é de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Toda a Bíblia. Ela foi produzida por vontade do Espírito Santo e é através dela que as normas, os regulamentos da igreja devem ser estabelecidos, mesmo que você ou eu não gostemos de uma regra ou outra. Se está na Bíblia, nossa vontade tem que ser colocada em segundo plano. A vontade de Deus deve ter a primazia. E essa autoridade que as escrituras possuem, ela tem que ser suprema na igreja. Essa autoridade de Cristo, ela também foi compartilhada com os oficiais da igreja. Cristo exerce a sua autoridade através da sua igreja e dos seus servos, especialmente indicados para isso, mas jamais transfere o seu poder. Ninguém possui autoridade independente, separada de Cristo Jesus ou de sua palavra. Quando é que um líder da igreja tem autoridade? Quando ele toma a palavra de Deus nas mãos e, através da palavra, ele traz o conhecimento de Cristo Jesus para as pessoas. Quando um líder com a palavra de Deus nas mãos age de acordo com a palavra, ele está exercendo a autoridade de Cristo Jesus. Por isso, Cristo Jesus comissionou líderes. Existem na igreja alguns líderes ou oficiais que vão aparecer já desde o tempo do Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento menciona especificamente 2 grupos de oficiais da igreja, anciãos e diáconos. Os anciãos, esse nome provém do grego presbíteros ou bispos, que eram os mais importantes oficiais da igreja. São mencionados lá em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1. Paulo, quando fundava igrejas, ele deixava ordens para que os seus co-obreiros ordenassem os bispos ou presbíteros ou anciãos, por assim dizer, em cada uma das igrejas, que eram os líderes da igreja local. E mais do que isso, diáconos e diaconisas. O nome diácono ele provém do grego diáconos, que significa servo ou ajudador. Embora os diáconos devessem atender os assuntos temporais da igreja, eles deveriam também ser ativos nos esforços evangelísticos. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 6, na primeira grande crise que a igreja enfrentou, os diáconos foram escolhidos. E só para poder te lembrar que Estevão, um dos grandes nomes que aparece no livro de Atos, era um diácono. Todos eles, agindo com a palavra de Deus nas mãos, tinham a autoridade de Cristo Jesus. E precisamos também falar sobre a disciplina na igreja. Cristo concedeu à igreja a autoridade para disciplinar os seus membros. Quando o assunto são ofensas particulares, a Bíblia ela menciona que a igreja tem autoridade para exercer o trabalho de reconciliação entre os dois. É tanto que Jesus vai dizer assim, olha, quando alguém pecar contra você, vai lá sozinho e conversa com ele. Não resolveu? Traz um irmão da igreja junto contigo. Não resolveu? Então leva o assunto para a liderança da igreja, que a liderança da igreja vai resolver o assunto. Então, veja, essa autoridade foi dada para a igreja. E existe também o assunto das ofensas públicas. Ofensas que trazem opróbrio ou vergonha para a igreja devem ser imediatamente tratadas com o desligamento do ofensor do corpo de membros. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 11 e 13, Paulo falou sobre isso. Então, quando alguém decide que vai viver fora da autoridade da igreja, qual é a autoridade da igreja? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, se a pessoa decidiu que vai viver dessa maneira, ela tem que ser também
ela precisa passar por um processo de disciplina por parte da igreja, para a igreja poder dizer assim, ó, nós não compactuamos com essa situação. Então, quem é que deve receber, ou que às vezes precisa receber a disciplina da igreja? Pessoas que causam divisão na igreja, que trazem ensinamentos heréticos, pessoas que criam situações em que a igreja acaba sendo exposta, que desencaminha irmãos da igreja. E, ao mesmo tempo, o grande propósito é que os membros da igreja não deveriam despistar, evitar ou negligenciar os ex-membros. Por quê? Porque o grande propósito é a restauração dos ofensores. Por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que eu encontrei, que depois de ter sido removido do rol de membros da igreja porque tinha cometido um pecado, com lágrimas nos olhos me disse, pastor, tem alguns irmãos que nem sequer olham nos meus olhos, que nem sequer me cumprimentam, que viram o rosto. A primeira coisa que precisamos nos lembrar é que todos somos pecadores diante de Cristo. E a disciplina, ela é aplicada para fazer com que o pecador compreenda que a igreja não é conivente com o pecado, mesmo amando o pecador, e nós buscamos a restauração do pecador e do ofensor. Se a gente quer restauração, nós não podemos virar a cara. Nós não podemos evitar, negligenciar ou despistar esses indivíduos, pedindo até para que eles fiquem fora da comunidade. Porque se eles estão sendo disciplinados, é porque a igreja precisa se manter unida e coesa. E aquele tipo de situação que foi cometido por aquela pessoa especificamente poderia trazer opróbrio ou vergonha para a igreja. Nessa perspectiva, existem algumas coisas que precisam ser aqui vistas para podermos encerrar aqui as nossas considerações a respeito do tema da igreja. A igreja de Deus sempre existiu, em todas as épocas, no Antigo e no Novo Testamento. Com a vinda de Cristo Jesus e a cruz do Calvário, a ênfase da igreja mudou. No Antigo Testamento, a ênfase era deles viverem enquanto nação os princípios da palavra de Deus e as outras nações viriam até eles para poder saber da palavra do Senhor. Agora, no Novo Testamento, a ênfase ela é completamente modificada. O indivíduo não é chamado agora para vir até a igreja. É a igreja que vai até o mundo para poder oferecer a eles a salvação e a vida eterna. A autoridade foi concedida à igreja, a igreja foi organizada, mas a igreja nunca é um prédio, mas é o grupo de crentes que está unida em Cristo Jesus. E com essa autoridade da igreja, que é baseada na palavra de Deus, porque Cristo tem a sua autoridade derivada na palavra, é que a igreja age, a igreja prega, a igreja busca a libertação das pessoas, a cura, a restauração, e se necessário for, também disciplina. Pastor, a igreja salva? Não. Quem salva é Cristo Jesus. Mas uma das evidências de que uma pessoa foi salva é quando ela busca os outros que passaram também pela mesma experiência para viver uma experiência de koinonia, uma experiência de comunhão, aonde no compartilhamento da palavra, no crescimento, no conhecimento da palavra e ao mesmo tempo pregando essa mesma palavra para as pessoas que estão à sua volta, como corpo, nós vamos crescendo, abraçando aqueles que vêm chegando, da igreja invisível de Cristo, que está espalhada pelo mundo, pessoas que têm até um princípio religioso no seu coração, mas talvez não conheceram toda a verdade. A gente vai se abrindo para poder trazer essas pessoas para o convívio de Cristo Jesus, entendendo que Cristo Jesus tem muitas ovelhas que não estão nesse aprisco. Mas uma das evidências de que nós somos parte da igreja de Deus é quando estamos unidos aos nossos irmãos e irmãs, os mesmos que passaram pela mesma experiência que nós, de salvação, salvos pela graça de Cristo Jesus, agregados à família de Deus, que é a igreja. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que já foi membro da igreja, mas por uma razão ou por outra acabou se afastando do caminho do Senhor. Você continua sendo ovelha de Cristo Jesus. Saiu da igreja visível para ir para a igreja invisível. Mas não se esqueça que antes de Cristo voltar, todos aqueles que estão na igreja invisível e que irão com ele para o céu, voltarão para a igreja visível.
Então, para que esperar para amanhã? Toma a decisão hoje. Volta para o caminho do Senhor, para a igreja visível de Cristo. E se talvez estou falando para alguém que nunca teve a experiência de ser membro de uma igreja, que nunca compreendeu que era importante ser membro de uma igreja, eu te desafio a tomar a decisão de fazer parte do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, e nós somos os membros. Eu quero orar nesse momento para que essa possa ser a realidade de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque tua igreja foi estabelecida não para salvar, porque quem salva é Cristo Jesus, mas para manter salvos aqueles que tiveram encontro com Cristo, com sua palavra. Eu quero orar, Pai, nesse momento por cada uma das pessoas que se afastaram do teu caminho e que precisam voltar para Cristo Jesus. Traz essas pessoas de volta, antes que seja tarde demais. Oro também por aqueles que nunca se entregaram, que eles possam se entregar também antes que seja tarde demais. E fazer parte do teu povo, da tua igreja. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por ter estado junto conosco até aqui. Quero te desafiar no sentido de estar conosco na próxima quinta-feira, quando vamos estar estudando sobre o remanescente e a sua missão, a ideia de remanescente na Bíblia. Vamos entender isso à luz do próximo estudo. Mas se você foi abençoado por esse estudo, não se esqueça, se você ainda não fez, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Isso vai nos ajudar a chegar mais longe ainda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a semana que vem.